Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer a Ele por trazer nós até aqui neste momento. E agradecer ao Senhor também pela vida que nos deste, pela vida eterna em Cristo Jesus. E pertence esse local aqui para nós reunirmos como igreja para louvá-lo Ele. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, primeiramente somos gratos a Ti e agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, e também todas as oportunidades e os nossos dias de vida que temos sustentado nos dias de hoje, fisicamente, espiritualmente, e também família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos e os nossos irmãos em Cristo, que estão para todas as partes da terra, as igrejas irmãs, todos os cristãos que creem em Jesus Cristo. Então pedimos em favor dele, onde estão todos os locais que moram e onde cultuam o Teu santo nome. Pedimos em favor dos hinos. E em nome de Teu Filho que nós agradecemos, pedimos o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, irmãos. Até o barco jogando, e a barca lá, devolver certo. 325. Bom José Vicente. Salvar-te,
326. Oh
irmão Berino, irmão José e irmão Alberto, Elisa e Mike, seja bem-vindo, a irmã Vitória, Maria Clara e Rebeca. São esses nossos. E o irmão Berino, perdão por estar ficando para trás. São esses nossos estimados e amados visitantes. Hoje, Senhor abençoe a cada um deles, conforme a necessidade de cada um, aqueles que têm nos visitado, aqueles que falam que vêm, os que pedem oração nessa amada igreja, os irmãos que não encontram aqui, e aqui cada família representada e o pastor, a direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém.
Eu ia mudar a mensagem, inclusive vim com o propósito de pregar Jonas, mas tem visitante, mas vamos fazer força que o visitante aproveita. Então, o livro do profeta Jonas, alguma boa parte já acharam, né? Então, a história do profeta Jonas, ela é integrante. Nela encontramos muitos detalhes que podem enriquecer as nossas vidas. Nós devemos olhar para prestar bem atenção na história de Jonas, que serve muito para nossas vidas. A escolha sempre dá errado, uma mal escolha. Se Deus pede para nós ir num lugar, né, já está sabendo que Ele, pelas Escrituras, então, né, mudando direção, não dá certo. Não dá certo desobedecer a Deus. Jonas, com base no seu livre-arbítrio, porque todos nós temos livre-arbítrio de escolha. Deus escolheu, fez um homem livre para escolher. Mas só que Jonas escolheu desobedecer à voz de Deus. Em vez de obedecer à voz de Deus, ele foi o contrário. E Jesus deixou o convite para ir até ele. Quem ir a ele encontra a vida eterna, mas muitos vão atrás de religião e não encontram a vida eterna. Ao invés de Jonas ele ir para Nínive, como o Senhor havia ordenado para Jonas, ele optou em ir para Tarsis. Então Jonas, 862 anos antes de Cristo. Olha, anos bastante. Agora, foi dada essa incumbência de Deus para Jonas. Vamos ler algum versículo. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Viu só, quando a pessoa está desviando o caminho, a vontade de Deus, parece que vai dando certas coisas para ele. O caminho para seguir a Deus é difícil, para seguir a Cristo. Mas para seguir o caminho errado é fácil. Olha o 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, vou falar dos marinheiros, as orações dos marinheiros. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um o seu Deus. Seu Deus, cada um tem um Deus para seguir. Ninguém está andando sozinho, ou com um, ou está com Jesus, ou está com outros deuses dele. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Vocês prestem atenção, quando a pessoa não está fazendo a vontade de Deus, ele só está descendo. Ele só está descendo. Vai indo que ele chega lá no fundo do poço. O que aconteceu com Jonas. E o mestre do navio chegou-se a ele, disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama. Aí lembrou: olha bem, os deuses não resolveu nada. Clama ao teu Deus,
Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então, o que aconteceu? A palavra, nós não devemos esquecer, irmãos. Às vezes nós sabemos, mas no momento esquece ou faz de esquecido. Que a palavra diz. A palavra do Senhor, ela é decisiva. A palavra do Senhor não volta atrás. E ela também é firme. A palavra do homem nem sempre é firme. O homem está num ponto, amanhã pode estar no outro. Não pode confiar no homem. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ela é firme, mostra a verdade do poderoso Deus nesse livro. É para nos lembrar de que ninguém aprende a viver sem ler a palavra de Deus. Se não ler a palavra de Deus, se perder muitos cultos, porque em casa talvez a pessoa não estuda a Bíblia, perde cultos, não lê a Bíblia, a palavra de Deus, ele não vai aprender a viver. No caso aqui, Jonas foi escolhido por Deus para entregar a mensagem e ninguém mais. Cada um de nós é um escolhido por Deus. Tem alguns que ainda não chegou ainda no ponto, mas ele já é escolhido antes da fundação do mundo. Nem eles sabem, nem nós sabemos, mas Deus sabe. Aquele que antes ele já conheceu que ia aceitar o sacrifício do filho dele na cruz. Ele sabe quem vai aceitar. Então já está escrito lá no livro da vida o nome. E era para aquela cidade, Jonas, para ir para aquela cidade específica de Nínive, que Deus fala para Jonas levantar e ir para lá. Por que era para Jonas ir lá? Para pregar contra o pecado dela. Porque o pecado dela chegou até os céus, a imundícia. Quando Deus chama nós, é para pregar. Cada cristão é chamado para pregar cada pessoa. Então é para ir para lá. Mas Jonas, indeciso, com medo, toma outro rumo, por decisão própria. E não foi aonde o Senhor mandou ele ir. Quantos hoje cristãos Deus manda ele? Vai no culto, ou vai pregar, vai em tal lugar. Ele vai outra coisa, ele arruma outra coisa que é desnecessária e dá para passar por outro dia. Então nós devemos sempre balancear qual é o mais importante, qual é o melhor caminho, onde que eu estou fazendo mais a vontade de Deus, fazendo os meus afazeres, fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus. Agora a fuga de Jonas e o seu castigo, versículo 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, reclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então Deus já falou para Jonas e falou o que era para ele fazer, para ele clamar a ela, e Deus estava com ele, contra ela. Irmãos, então tem muita coragem. Ele fala assim de Jonas, bem nosso, aqui, ficou indeciso, em medo. Eu vou pregar lá. Vai pregar contra o pecado, que nem o profeta Jeremias. Ele foi chamava de profeta desmancha prazer. Você pregar contra o pecado da pessoa, ninguém gosta que prega contra o pecado. Nínive era a capital do poderoso império assírio. Ela era uma forte, terrível e dominante
no mundo daquele tempo, essa cidade. A mensagem dada a Jonas pelo Espírito Santo foi esta: levanta-te e vai a Nínive. Então ele fala com nós: levanta, fica sentado não, levanta e vai até Nínive, vai pregar. Foi escolhido para isso. Deve ter sido uma surpresa para o profeta, o Espírito Santo falando isso, o Senhor falando isso, porque nenhum profeta tinha sido enviado aos gentios, especialmente aqueles tão cruéis como os ninivitas. Jonas sabia. E além disso, irmãos, a ordem dada pelo Senhor era muito clara, e era esta: clama contra ela. Não era uma palavra que ia agradar com certeza aquele povo. Falou para Jonas, então ele não topou de ir, porque era de advertência contra os pecados dos ninivitas. Sabemos muito bem que ninguém gosta de ouvir isto. Ninguém gosta. E lhe dizer do juízo que está para vir. E nós falamos hoje que o juízo de Deus está para vir. Cada minuto que passa, nós estamos mais próximos do juízo, da morte. Porque se morrer sem aceitar Cristo, ele está no juízo. Ele já foi lá, mas não foi julgado ainda para ir no lago de fogo, mas está lá no inferno. Tem duas moradas para o espírito, para a alma. Uma é com Cristo nos céus, e a outra é lá onde estamos todos que rejeitaram a Cristo. E esse juízo que vem é depois da morte. Há dois lugares: céu e inferno. Hoje estamos vivendo aqui no planeta Terra. O salvo, se partir agora, no momento de fechar, de abrir e fechar de olho, que ele morreu, o Espírito já vai para os céus, vai com Jesus. E amanhã você sabe para onde vai? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe para onde vai? Não. Quem tem Cristo sabe, se ele morrer, ele vai com Cristo. Agora, quem não tem Cristo, quem está confiando na religião, está confiando na sua igreja, está confiando nas suas boas obras, ele vai com Cristo? Não, porque está desprezando as obras de Cristo. Não é religião, não é igreja, não. Não importa que seja batizado em água, não importa que faz parte de igreja batista, não importa. Ele pode ser batizado pela igreja batista nas águas, mas não foi batizado pelo Espírito Santo. No novo nascimento, na morte de Cristo. E quem não está com Cristo deve saber para onde vão, porque alguém deve ter pregado para ele ou para ela. Dificilmente alguém não sabe, ou não dá ouvido. A gente vai nos velórios, você não escuta mais nenhuma pregação falar. Fala que está lá com Deus, está descansando. Esse descansou. Descansou e morreu com Cristo. O corpo descansa, o corpo não vai sofrer mais. O corpo não. Quem dorme é o corpo. O corpo está dormindo, porque um dia ele vai acordar.
ou para receber o corpo glorificado na primeira ressurreição. Aí daí 1000 anos depois, mais ou menos, tem a outra ressurreição, a segunda, que é dos perdidos, para ir passar pelo grande trono branco, para ser lançado no lago de fogo. Por isso que ninguém gosta de falar sobre isso. Por isso que o profeta foi mandado pelo Senhor sobre esta nação. A ordem dada a Jonas era para ir a Nínive. Se perceberam, o profeta vacilou aí. Imagina nós, longe, profeta. Mas ele era homem como os outros. Mas ele, na primeira vez, não foi. A história é bonita de Jonas, até no último capítulo. Mas um dia eu estudei na casa da Ana Maria, resumindo, os 4 capítulos, resumindo, falando, contando a história, né? E precisa ver, irmãos, é muito bom. Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz. Nínive, a última capital do Império Assírio. Jonas, em sua mente, no seu pensamento, que seu pronunciamento acerca do julgamento pelo o Senhor contra o temido e odiado Império Assírio era nulo e vão. Ele falou: vai ser em vão tudo que eu vou falar. Tem hora que nós cristãos, às vezes, você olha para a posição da pessoa, feia, do homem. Tem gente que faz fecha, cada 6 anos. Esse João ninguém aqui. Aí vem falar para mim. Irmãos, a palavra só tem valor com uma pessoa que tem sucesso, que está lá na eminência, um ator, qualquer coisa, um jogador de futebol, um presidente. Uma palavrinha que ele fala, pronto, dá a maior audiência. E você pregar uma mensagem dessa aqui, não dá audiência. Se falar de Cristo. Mas a mensagem sempre oferece oportunidade para que venha se arrepender. Para que venha arrepender. E não é fácil. Eu tive uma luta dura, irmãos. Eu casado de novo. Quando fui bem evangelizado, eu comecei a ficar. Já começou em casa. Começou com o cunhado, com a esposa. Não queria. Eu já vi, nós estamos errados. Nós estamos no barco errado. Nós estamos no barco furado. Caso furado, de fato, no navio. Mas tudo tem a hora, tem o tempo certo. Nínive é o foco da ira divina, porque é vontade para o mal e a crueldade. Tão cruel que eles eram. Agora Jonas se recusa e foge de Deus, versículo 3. Tomou a decisão, recusou. Tudo isso nós estamos vendo, preparando. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Levantou. Disse: vou para outro lugar. E descendo a Jope, olha para ver, estava descendo, eu vi um pastor da presbiteriana assistindo o culto lá, que estava trabalhando um tempo para ele, eu gostei. Isso eu fiquei não escada. Tudo dando certo para Jonas, descendo, só está descendo. Desceu para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pronto, deu certo. Pagou, pois, a sua passagem. Pronto, está dando tudo certo. E desceu para dentro dele, dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas ninguém fica longe da presença do Senhor. Ninguém fica longe da presença do Senhor. Está longe da presença do Senhor no sentido que não está obedecendo ao Senhor, então está longe. O Senhor está lá e ele está aqui, ele está condenado. Mas dizer que o Senhor não está vendo ele, não tem como esconder. O que é Tarsis na Bíblia? Tarsis era o lugar da fuga.
Nínive é o lugar que o Senhor Deus enviaria Jonas. Mas Deus já soube isso antes que acontecer tudo isso com Jonas. Mas o que está escrito para acontecer vai, irmão. Ninguém impede, médico nenhum impede, nada impede. O que vai acontecer, acontece. O que não vai, Deus já sabe tudo antes. Ele já ou abriu a porta ou fechou aquilo. O medo fez Jonas desobedecer a Deus, desviando a rota do seu caminho, destino. Irmãos, quantas vezes a gente desvia da rota do nosso destino? Deus quer que vai para cá. Às vezes a pessoa vai aqui ou vai fazer algo que não é. Ele deve ter entendimento. Eu estou fora. Eu estou fora da vontade de Deus. Não dá certo a vontade de Deus. Quando eu falou aqui, lembrei da mensagem quase né? E contra a vontade de Deus. Aprender a fazer a vontade de Deus. Não sei o que é o assunto, mas acontecem essas coisas. Tarsis está localizada na costa da Espanha. Estava na direção oposta de Nínive. Jonas foi enviado ao longínquo Oriente, enquanto ele estava fugindo para o Ocidente, distante da presença do Senhor, e se aproximando mais e mais da necessidade da presença de Deus. Quanto mais ele fugia, mais ele precisava, tinha necessidade de Deus. Quanto mais nós erramos, mais nós estamos fugindo, mais nós estamos precisando. Sempre nós estamos precisando, e quando se está afastando, precisa mais ainda. Aquele que já está perto, já está confortado, ele precisa, mas ele está com a consciência tão tranquila, ele está orando, ele está servindo o Senhor na casa do Senhor. Aquele que distancia, mais ele precisa. E se aproximando mais e mais da necessidade da presença de Deus, considerando que Deus está presente até mesmo nos confins dos mares. Escapar dele é impossível. Agora, Salmos 139, alguém leia Salmos 139, no versículo 9 e 10. O que o salmista diz aqui? Salmos número 139, 9 e 10. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Amém. Obrigado, Mama Deus. Não estou bem. Onde que ele estiver, se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não tem. Deus está em todo lugar. O Senhor envia uma tormenta. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Um grande navio. Vento no mar. É somente a primeira das várias frases desta natureza. Onde o Senhor se interpôs diretamente para guiar os assuntos do profeta. Senhor. Agora, as orações dos marinheiros. 5. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, prejuízo, que estava no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado,
dormia em um profundo sono, como não tivesse acontecendo nada. E os marinheiros descarregando o navio, que prejuízo! E o peso estava tudo nas costas de Jonas. A desobediência pesa muito. Não há, irmãos, consciência tão insensível como a de um servo de Deus desobediente. Prestam bem atenção. A consciência de um servo do Senhor, se ele tiver em desobediência, ela queima. Ele perde sono. Os marinheiros estavam orando, mas Jonas estava dormindo em paz. Mas essa paz passageira. Uns orando, tudo ímpio, orando para o seu Deus, e Jonas, o servo do Deus, dormindo. A tormenta era terrível, e os marinheiros a bordo tentavam fazer todo o possível para salvarem o navio, mas o problema não era a carga, e sim Jonas. O peso era a sua desobediência. Desobediência a Deus, irmãos, é a pior de todas as situações. Na vida de alguém, pode custar caro. Melhor obedecer ao Senhor. O Senhor sabe quando a gente não pode. Eu não pude ir por isso, então melhor que não fale. Porque Deus sabe. Aí ele vai mentir, se for sincero. Hoje está trabalhando e o que ele não pode ir. Não tem como, está lá e está aqui. Ou está doente. Mas arrumar desculpa para um ou para outro é pior. Então fique quieto. Pede perdão a Deus. E o mestre do navio, versículo 6, chegou-se a ele e disse: que tem, dominho? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. Lembrei de um radiador da televisão, no rádio. Joga água. O Zé Beto falava cedo, fazia um tropé no rádio, um dia que ele não acordava, né? Lembra? O programa dele cedo, para não perder a hora. Lembrei dele agora. Acho que já morreu o Zé Beto também, não sei. Uma mulher, mas ele joga água, ele está deitado, que tem que trabalhar. Então aqui, ó, ele chamou dorminhoco. Aqui a displicência, a negligência, o descuido, omisso do profeta foi repreendida pela fé dos pagãos. Irmãos, talvez o nosso descuido, a nossa falta, um que é pagão, que não é nosso irmão na fé, pode repreender. Se você não é cristão, se não é da igreja, você está fazendo isso, né? Olha que cara que fica. Tá bom, dá bom testemunho. Quem trabalha no meio de muita gente tem que vigiar mais ainda. Te levanta e clama ao teu Deus. Nos diz que o ímpio roga a Jonas para que ore a Deus, o Senhor. Possivelmente ele terá, olha, falou assim, ó, que possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos, pois mostram a fé em Deus. Eles mostraram a fé em Deus. Aí os deuses deles não valeram nada. Não acreditou. Embora que estes marinheiros adoravam a Deus isso. Aqui eles empregaram a palavra Deus, com letra maiúscula. Não valeu nada. Vou desligar um pouquinho e falar uma coisa aqui.
Então, a confissão de Jonas, agora no 7. Ele dizia a cada um dos seus companheiros. Ele dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte que eles lançaram não os indicou a causa, mas sim a pessoa que era a causa do incidente deste evento. Aí Jonas caiu nele. E esta pessoa era Jonas, que estava fugindo de Deus. O lançar de sorte era uma forma comum de adivinhar no mundo antigo. Este método é usado para descobrir a vontade dos deuses. Mas este método de discernir a vontade de Deus não foi proibido no antigo Israel, pois o Senhor governou até este modo sobre tirar sorte. Deus não aprova, ele governou. Está em Números 26, 25, se for difícil para alguém ler. Lá também fala, eu vou ler então. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais herdarão. Fala aqui, o Urim e o Turim, estes objetos que eram levados no peitoral do sumo sacerdote. Isso significa que o Espírito Santo, na realidade, seria o que dividiria as terras entre as tribos. O Josué 18:8 também fala. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam desmarcar a terra, dizendo: ide, e percorrei a terra, desmarcai-a. Então voltai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Ao que parece, eles descreveriam o que eles desejavam quanto à distribuição da terra. Vamos parar aqui, vamos continuar no Jonas. Aqui tem bastante coisa. Versículo 8, né? Versículo 7 e versículo 8. Então lhe disseram, agora a confissão de Jonas. Então lhe disseram: declaremo-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Perguntaram para Jonas. De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Então começaram a questionar Jonas, começaram a fazer uma entrevista. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, identifica em termos religiosos. O Senhor Deus não é apenas uma divindade pessoal, familiar ou nacional. Ele é o Deus supremo, o Deus soberano, o Criador do céu e da terra. Esse é o Deus que nós servimos, versículo 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então temeram quanto à grandeza do Senhor. Pronto. Viram que eles obedeceram, então eles viram o que o Deus dele foi fazer com nós todos aqui, com esse navio, por causa da obediência desse homem. Agora ele confessando que ele é um temente a Deus, ele é um hebreu, ele serve Deus. Por que loucura que esse homem foi fazer isso?
desobedecendo o Todo-Poderoso. Foi um risco terrível envolvido por Jonas, que ofendeu o Criador dos céus e da terra, desobedecendo o seu mandato. É perigoso desobedecer o mandato do Senhor. Para eles, isso pareceu um escândalo e até criminoso. Já quase morreram todos no mar, ao 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Portanto, o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, nesta hora aqui, eles eram bem conscientes do fato de que seu destino não estava acaso e que estavam enfrentando um poder muito além de algo que jamais tinha acontecido, e que este homem era o ponto central, falando de Jonas. A última frase nos diz que a tempestade estava aumentando intensamente, cada momento por momento. Então aí ele mandou lançar ele no mar. Nessa declaração dada por Jonas, mostra que ele tinha chegado a um lugar de arrependimento e o reconhecimento de quanto foi grave a desobediência dele ao Senhor. Ele não sabia que ia dar um prejuízo tão grande, que Deus ia fazer tudo aquilo com ele, ia desobedecer e ia dar tudo certo. Eu não vou lá, eu estou livre e pegar esse navio. Ora, o que aconteceu? Um desobediente prejudica os outros. Um desobediente dentro de um monte de pecado prejudica todos os outros. Então ele reconheceu e ele estava disposto a sofrer o destino que ele merecia, devido à sua desobediência. E ele acreditou que seria a morte. 13. Entretanto, os homens remavam, os homens não queriam ainda, remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Não, tem que, mas no fim vai jogar no mar mesmo. Então a primeira frase declara o fato de que, embora eles tivessem convencido que Jonas era a causa de tudo, então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, ó Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprove. Vou parar aqui. Amém. Que Deus abençoe. Então, uma lição para nós: desobedecer a Deus nunca dá certo, sempre dá mal. Uma palavra para alguém antes de nós cantarmos. Alguém neste momento tocou no seu coração de aceitar Jesus mesmo de verdade. Eu quero servir esse Jesus que vocês pregam, esse Jesus da Bíblia. Se alguém aceitou mesmo no coração, não é para agradar ninguém não, é problema que você sente. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero fazer parte deste corpo, dessa igreja. Eu quero aceitar Ele e passar pelo batismo nas águas. Estou disposto, levante uma das mãos, manifeste para a igreja. Sem vergonha, sem timidez, sem nada. Isso não é nada demais, mas tem que ser sincero. Então vamos louvar a Deus. Ninguém. Que hino vamos cantar agora? Oi? Não entendi. 284. Eu acho que era melhor, se me dá licença, cantar o 259. Tá bom? Wow. 259.
Estive na mesa, viu, Antônio? A próxima ele canta aí. João José.
Então nós agradecemos pela visita da Elisa e o Marcos. Mais uma vez, meu irmão Zé Vicente, né? Maico. Visita do irmão Zé Vicente, a irmã Odete, a irmã Vitória, Rebeca, esqueci o nome da Maria Clara, o Irino, o Carlão, o que mais? A Meire, a irmã Meire, né? Que Deus abençoe em todo. O irmão Paulo termina uma oração. Amém.